Texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 2, nos diz assim, versículo 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, de 80 a 120 litros cada uma. Ordenou-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Pai querido, estamos diante da tua palavra, que por si só já nos edifica na leitura, já nos damos conta de que estamos diante de um Deus que tudo pode fazer, um Deus que tem todo o poder, diante de quem estamos para adorar. E ó Deus, neste momento te pedimos, abra os nossos olhos, abençoa o Ministério Expresso Riso, que acabou também de nos ministrar, através dessa encenação tão linda, através da capacidade que eles têm de nos fazer rir, bem como chorar e refletir. E por meio de tudo isso, Senhor, recebe o louvor, recebe a honra e recebe a glória. Dependemos de Ti neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje eu gostaria de falar brevemente, até porque uma grande mensagem nós já ouvimos aqui através da encenação, mas uma breve reflexão ainda para a gente levar durante a semana, nesse tempo que nos resta deste culto abençoado. Quero falar aqui sobre um milagre em 3 tempos. Diga, um milagre em 3 tempos. O primeiro tempo desse milagre é o reconhecimento de como as coisas humanas se acabam. A primeira reflexão que a gente quer fazer rumo ao milagre que Deus quer operar em nossas vidas, vem de um reconhecimento de que todas as coisas humanas são naturais e elas tendem a se arrefecer, elas tendem a fenecer, elas tendem a acabar. Aquilo que pode começar bem, humanamente falando, não termina bem, porque essa é a nossa natureza, essa é a nossa constituição. As coisas humanas, humanamente falando, elas não podem terminar bem, até porque desde que o pecado entrou no mundo e tirou da gente aquele brilho, aquela glória da presença de Deus, o homem começou a caminhar para a morte. Na verdade, a morte já se estabeleceu instantaneamente na vida do homem, espiritualmente falando, e depois a morte, no sentido físico, era apenas uma questão de tempo. De maneira que eu acredito que esse milagre aqui enfatiza tão somente de que se nós vivermos no natural, se nós não tivermos a capacidade de enxertar o espiritual na nossa vida, todas as coisas, por melhores que sejam, elas tendem a ruir, elas tendem a fracassar, porque são coisas naturais. Fico vendo a palavra de Maria, olhando para Jesus, talvez ainda na condição de mãe e filho, embora Jesus não tenha desrespeitado a mãe, mas o fato de dizer, mulher, que tenho eu contigo, parece que naquele momento ele estava trazendo ali um divisor de águas. Olha, até esse momento, né, o que vivenciamos aqui foi numa relação mãe e filha, mãe e filho, mas a partir de agora é uma nova ordem, agora é um novo momento, e nesse novo momento cessam as coisas naturais, para começar as coisas sobrenaturais. E eu queria que você entendesse que tudo é assim. No casamento é assim,
na nossa motivação pessoal é assim. Humanamente falando, o vinho do homem natural tende a se diminuir gradativamente. Qual o objetivo disso? Procurar mostrar para você o seguinte, que se nós, ainda que sejamos cristãos, ainda que nós tenhamos fé em Jesus, mas se vivemos de uma forma natural, as coisas naturais, elas tendem a se arrefecer. Se nós não soubermos enxertar o espiritual, se nós não convidarmos o mundo sobrenatural para trabalhar o meu casamento, para trabalhar o nosso casamento, para trabalhar a nossa paternidade, para trabalhar o nosso profissionalismo, para trabalhar as demais ou todas as áreas da nossa vida, viveremos talvez de uma forma religiosa, mas ainda de uma forma natural, porque não invocaremos a presença de Deus, não enxertaremos a vida de oração, não enxertaremos a vida do viver nos princípios de Deus, viveremos de forma natural, mas se vivemos de forma natural, as coisas naturais na nossa vida, elas tendem a se acabar. Vamos dizer isso para o nosso vizinho? Se você viver no natural, as coisas vão se acabar. O que nós queremos dizer, amados, é que o sobrenatural precisa fazer parte de cada dia da minha vida. Guarda essa semente no seu coração. Você pode acordar pela manhã e viver como você vivia no passado. Sem oração, sem entendimento, sem espiritualidade, mas as coisas naturais se acabam. Nós precisamos começar a compreender a importância dessa conexão espiritual que nós temos com Deus. E usar da chave que Ele colocou em nossas mãos. Eis que eu vos dou a chave do reino dos céus. E o que você abrir, está aberto. E o que você fechar, está fechado. Amém? Talvez nesse momento você pense assim, como é que está o seu casamento? Como é que está, o que está se acabando na sua vida? Como é que estão os seus relacionamentos? Como é que está a sua vida profissional? Para onde você tem caminhado? Qual é a percepção que você tem hoje, em nome de Jesus, das coisas que começaram bem, mas que de alguma forma foram se perdendo no decorrer do caminho? Talvez essa palavra seja para mim e essa palavra seja para você. Porque as coisas naturais tendem a se acabar. Mas há um segundo momento dessa palavra, quando Jesus está presente no meio desta cerimônia, e que ele é informado de que eles não têm mais vinho. Jesus está se preparando para realizar algo sobrenatural. Mas algo que Jesus faz, Jesus vai fazer. Mas aquilo que o homem deve fazer, em participação a esse milagre, Jesus não faz. Quem tem que fazer é o homem. Vamos pensar, queridos, que quando Jesus ressuscitou a Lázaro, Lázaro foi ressuscitado pela palavra de Jesus. Mas quem creu na ressurreição foi Marta. E quem removeu a pedra foram os homens. Jesus disse, tirai a pedra. E então Lázaro veio para fora. Os homens participaram de um milagre. Não somente os homens removeram a pedra da ressurreição de Lázaro, como antes disso, no diálogo entre Jesus e Marta, Jesus vai trabalhando de tal maneira que a fé de Marta pudesse ser despertada. Até que num determinado momento ele disse, Marta, não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Veja que homens removeram a pedra. O milagre foi Jesus quem fez, mas homens removeram a pedra. Jesus chamou Lázaro para fora, mas quem creu para aquela ressurreição foi Marta, a irmã. A participação dos homens. Jesus transforma a água em vinho, mas ele ordena, enchei de água até a tampa, até a boca, enchei de água as talhas. No total, 480 litros, que aquelas 6
talhas ao todo podiam comportar. Enchei de água as talhas. Participação humana. Um milagre em 3 tempos. O primeiro é o reconhecimento de que as coisas naturais se acabam. E eu preciso perceber quais são as coisas na minha vida que estão se acabando. A paciência, o amor, a esperança, a motivação, a fé, o relacionamento, o casamento. O primeiro tempo é o reconhecimento. Mas o segundo é, há algo que eu posso fazer. Eu sei que há uma ação divina que é enxertada na minha vida, mas há algo nas minhas mãos, e eu preciso de alguma forma encontrar força no próprio Deus, para começar a encher as talhas de água. E quando você estuda um pouquinho, especialmente pega mais os textos em grego, a palavra é: encheram até não caber mais nenhuma gota. Encheram de água até não poderem mais. Isso quer dizer o seguinte, que eles envidaram todos os esforços, que eles fizeram do melhor que eles podiam fazer, que eles empregaram com excelência do que estava ao alcance deles fazer. Porque alguma coisa que teria que ser sobrenatural, mas o excelente do homem tinha que entrar em operação. Será que a gente consegue perceber, amados, que é na excelência do homem, do melhor do que eu posso fazer, é que eu recebo do melhor do que Deus pode fazer? Que tudo aquilo que é medíocre, tudo aquilo que não é intenso, tudo que não é verdadeiro, tudo que não é sincero, tudo que não é encher até a tampa, significa mediocridade humana, que não é digna de uma ação ou de um mover divino. Eu aprendo na passagem da transformação da água em vinho, que somente aqueles que agem com excelência naquilo que Deus lhes confiou, somente essas pessoas verão os milagres de Deus. Diga isso para o seu vizinho. Somente aqueles que agem com excelência verão o milagre de Deus. Jesus nunca exaltou uma atitude medíocre. Estava no poder dele operar a cura naquele paralítico. Um paralítico que foi levado por 4 amigos que enfrentaram dificuldades para entrar na casa onde Jesus estava pregando. Multidão à porta. E o que eles fizeram? Não desistiram. Antes subiram, destelharam a casa e desceram o paralítico com o melhor do que eles podiam fazer, com a melhor da sua tecnologia, com a melhor da sua boa vontade, com a melhor da sua intenção e na excelência do coração, descendo de uma forma precisa diante de Jesus. A Bíblia diz que Jesus viu a fé. A fé é vista quando você faz o melhor para você estudar, quando você faz o melhor prato em casa, quando você faz do melhor do seu trabalho para trazer o pão de cada dia, o nosso melhor, o melhor das qualidades que nós temos, o melhor da nossa espiritualidade, o melhor da nossa boa vontade. Enchei de água, Senhor, talvez uma jarra seja suficiente. Não, enchei de água as talhas, 480 litros ao todo, e no grego, até não caber mais. Aí eu vejo que o que Deus quer de mim é que eu seja excelente em tudo que eu faço. É que eu preciso ter uma meta de vida. Eu preciso ser, na minha intenção, na minha motivação de vida, no meu desejo de ver um milagre da parte de Deus, de que eu tenho que banir da minha vida todo espírito de mediocridade, todo espírito que rouba a excelência, sendo que eu poderia fazer melhor.
E há necessidade de muita coisa para que aconteça um milagre? 5 pães e 2 peixes são suficientes, conquanto seja o melhor do que eu tenho. Não há necessidade de muita coisa, contanto que eu possa oferecer, disponibilizar o melhor do que eu possa oferecer. Então a pergunta que eu quero fazer, a primeira é essa: será que você está consciente de que, naturalmente falando, as coisas estão se acabando? Em segundo lugar, diante mesmo das limitações humanas que eu e você temos, será que nós já temos enchido até a boca o melhor do que a gente podia fazer? Será que eu entendo o que está escrito lá em Hebreus? Ainda não resististes até o sangue, e vocês já desistiram, já abriram mão da santidade, e já estão caindo nas tentações. Ou seja, vocês não deram ainda o melhor, vocês ainda não foram ao melhor da força que vocês têm para dizer não à pornografia, não à bebida, não à maledicência. Vocês não foram ainda ao limite do melhor do que vocês podiam dar e oferecer, para que pelo menos humanamente falando, vocês possam oferecer o melhor. Vocês não foram até o máximo ainda. O que foi a cruz para Jesus? Foi tudo. Foi o máximo. Foi o ápice. Foi a excelência das excelências. O que foi a cruz para Jesus? Lá no Getsêmani, a tentação para dizer: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se passasse dele aquele cálice, ele não teria experimentado as talhas cheias até a boca. A cruz para ele foi o máximo, o suprassumo. Será que eu já fui ao máximo do perdão? Uma vez os discípulos disseram: Senhor, achando que estavam espirituais, dizendo: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? E quando disseram assim, estavam pensando que já estavam indo numa boa medida, né? Puxa, vou perdoar 7 vezes o meu irmão. E Jesus disse: não 7 vezes, vocês vão perdoar 70 vezes 7. E ainda isso é figurado, não é para a gente ficar contando quantas vezes a gente perdoou, é apenas para dizer: escuta, não há limites, é encher de água até a boca, até não conseguir mais, até transbordar. É o máximo do que eu posso fazer. Então, para pessoas que agem dessa forma, essas pessoas verão o milagre de Deus. É um milagre em 3 tempos. O primeiro é reconhecer a nossa humanidade, e como humanos naturais, as nossas coisas se acabam. Em segundo lugar, é entender que aquilo que Jesus vai fazer, Ele vai fazer, mas tudo que estiver ao nosso alcance para fazer, Ele não vai fazer. Não espere que Deus faça contas por você. É você que tem que sentar à mesa e fazer as contas necessárias do orçamento da sua família. É você quem tem que fazer. Não espere que Deus assuma o lugar do pai que você é, ou da esposa que você é. Não espere que Deus faça aquilo que está ao nosso alcance ou nossa responsabilidade de fazer. E na nossa responsabilidade, o desafio de ser excelente e de encher até a tampa. É o que nos cabe, é o que nos compete, é o que está em nossas mãos. Eu tenho certeza, queridos, que se eu me aplicar nisso, e se eu fizer o melhor, eu verei milagres. Eu verei milagres. Eu queria que você saísse hoje daqui com um espírito de excelência, como que sinalizando que alguma coisa foi despertada no seu coração. Eu acho que algumas coisas do que eu tenho feito, não tenho feito do meu melhor. E preciso mudar isso. Mas o terceiro tempo deste milagre é um milagre em si.
fico pensando no porquê que Jesus fez um milagre. Ele não queria publicidade, tanto é que ele não divulgou esse milagre. Ele queria tão somente que seus discípulos crescem nele e o seguissem. Mas Jesus, além de manifestar a sua glória diante dos discípulos, ele olhou para a necessidade daquele noivo que seria publicamente envergonhado. E Jesus saiu de cena sem dizer que foi ele quem fez. Na verdade, quem levou a glória foi o noivo, porque o mestre-sala, quando provou o vinho, sem saber quem tinha feito o milagre, chegou diante do noivo e disse: escuta, geralmente as pessoas servem o melhor vinho primeiro, e depois que as pessoas já estão um pouco mais altas, se serve o inferior. Mas você não, noivo, você guardou para a última hora, você guardou até o fim o melhor vinho. E Jesus não fez questão de dizer: opa, não foi o noivo não, fui eu quem fiz isso. Mas Jesus não queria a glória, ele queria apenas que os discípulos tivessem um sinal e acreditassem em Jesus. E aquele homem foi livre de uma vergonha pública. Eu fico pensando, amado, como Deus me ama. Como Deus te ama. Como Deus nos livra. Essa semana, vou aproveitar para dizer que eu fiz aniversário. Eu tinha que fazer um gancho aqui só para dizer que eu fiz aniversário. Estou brincando, queridos. No dia do meu aniversário, minha mãe me ligou, era bem cedinho. E ela foi me contando a história do meu nascimento. E eu nasci um pouco fora da hora, porque era para ter nascido um pouco mais cedo, e foi passando a hora, e hospital público, essas coisas todas e tal. E aí quando eu nasci sem chorar, nasci sem respirar. Aquelas crianças que você vê penduradas assim, né, de cabeça para baixo, e o médico tem que massagear ou dar os tapinhas necessários para desobstruir e respirar. E na hora que ela foi contando, depois tive aquele amarelidão que geralmente dá, né, icterícia, e fiquei no hospital um tempo. Mas ela foi contando e eu fui me vendo naquela situação, e ela foi dizendo: Wilson, era para alguma coisa dar errado. Era para alguma coisa dar errado, era para você talvez não ter dado certo o seu nascimento. Eu dei um livro para ela, né, como a gente sempre dá, escreve alguma coisa, entrega para ela, e ela vai lendo e vendo as dedicatórias que a gente faz para a mãe, e ela foi lembrando daquele dia. Interessante, aquele dia você não tinha ar para respirar, era como se de alguma forma o inimigo quisesse que você não nascesse, ou que você não tivesse vida. Mas Deus foi tão bom, e Deus foi tão misericordioso, que te deu ar para respirar, que te deu vida, e você nasceu, e você cresceu, e hoje você é pastor, hoje você escreve, hoje você abençoa as vidas. E eu fiquei pensando, interessante como Deus nos livra, como livrou aquele noivo da vergonha popular, acabou o vinho. Como Deus nos livra da morte, como Deus nos livra da humilhação, da bancarrota, como Deus nos livra da prisão, como Deus nos livra dos escândalos. E a gente vai passando como um filme diante dos nossos olhos. Ali naquele dia eu poderia ter morrido, naquele outro dia eu poderia ter caído no adultério, naquele outro dia eu poderia ter caído numa vergonha popular. Mas em todos estes momentos e em todos estes lugares, o Deus que livrou aquele noivo da vergonha popular é o Deus que com misericórdia age na minha vida e age na sua vida. Ele agiu numa festa de casamento, não agirá no seu próprio casamento? Ele agiu no nascimento de uma criança, já não é o meu caso, mas tantos outros que foram encontrados no lixo. E alguém passou e viu uma criança gemendo e tirou aquela criança de lá, e depois algo
especial aconteceu na vida dessa criança, e mesmo que não fosse especial, a vida em si é especial. É o Deus que cuida, é o Deus que guarda, é o Deus que ministra. Eu quero dizer para você, queridos, que esse milagre acontece porque Deus te ama. Que esse milagre acontece quando você reconhece que as coisas naturais se acabam. Acontece quando você enche de água as talhas até a boca, até a tampa. Mas acontece porque Deus te ama, te vê, te contempla e te livra da vergonha, da morte, do fracasso, de um casamento destruído, de uma empresa quebrada, de uma vida sem esperança. Essas coisas acontecem porque Jesus quer te fazer bem, quer te abençoar, e Ele pode fazer isso. Se a gente fosse explicar cientificamente esse milagre, como poderíamos explicá-lo, só para a gente compreender um pouquinho a dimensão do poder de Deus de fazer um milagre? A composição do vinho e da água são diferentes. Embora no vinho também exista água, mas aí existe um pequeno problema. A água é uma molécula que contém apenas 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas o vinho contém vários átomos de carbono, de nitrogênio e de outras coisas no seu meio. Cientificamente, para transformar água em vinho, Jesus necessitaria de um reator atômico com aceleração termonuclear. 2. Desestruturar os átomos, ou seja, separar prótons, elétrons e nêutrons. 3. Reestruturar tudo novamente para criar carbono e nitrogênio que não existe na água. Observação: esse processo é chamado de fissão nuclear. A Bíblia relata no versículo 6 do mesmo capítulo que haviam 6 talhas com água, o que é aproximadamente 480 litros no total, pois naquele tempo as talhas cabiam em média de 80 a 120 litros cada. Mas usaremos a menor medida, 80 litros. Quanta energia seria necessária para transformar 480 litros de água em vinho? Lembremos que esse milagre foi considerado um dos mais fáceis ou simples que Jesus realizou, mas não menos importante. Essa reestruturação nuclear para transformar água em vinho necessitaria da energia de cerca de 200 bilhões de estrelas iguais ao nosso Sol, e isso em apenas um dia para realizar tal transformação. Mas para Jesus, isso foi uma coisa básica, fácil e rápida de se fazer. A Bíblia não relata que ele se cansou ou que perdeu sua energia ao fazer isso. Foi um milagre, diga, foi um milagre. Por que eu li tudo isso? Porque talvez exatamente o que você necessita é de um milagre. Todas as semanas nós oramos pelas pessoas e atendemos muitas pessoas. E encontramos toda sorte de problemas. E a gente tem uma tendência de achar que Deus resolve problemas financeiros, mas não resolve problema cerebral. Temos uma tendência de achar que Deus conserta casamentos, mas não pode fazer sair um globo ocular, como já foi testemunhado de milagres na África e em outros lugares. Nós achamos que Jesus é mais ou menos um especialista numa determinada área, talvez para curar uma dor de cabeça, mas ele não pode fazer outras coisas. Veja que esse Jesus, que transformou a água em vinho, que mexeu com moléculas, com átomos, coisas que nós não conseguiríamos fazer de forma alguma, com todo experimento científico, não conseguiríamos fazer.
É o Deus que cura o cérebro. É Deus que dá a visão. É Deus que abre uma porta. É Deus que ministra. É Deus que transforma. É Deus que transforma. É Deus que muda a essência. É Deus que muda a natureza. Para Ele, nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. E se de alguma forma, meu amado, você se viu em algum destes tempos, começa a trazer para a tua vida, começa a trazer para a tua família, e começa a declarar de todo o seu coração que Deus pode fazer todas as coisas. Vamos orar? Vem aqui à frente, por gentileza. Vamos ter um tempo de oração. Qual é a sua necessidade, meu irmão e minha irmã? Qual é a sua necessidade? Vamos mergulhar nessa dimensão. Vamos mergulhar nessa dimensão, na dimensão de um Deus que tudo pode, tudo pode, tudo pode, tudo pode. Vamos orar? Comece a falar com Deus. Comece a entrar numa dimensão onde essas coisas sobrenaturais passarão a ser parte integrante da sua vida. Oh Senhor querido, Senhor amado, contempla as diversas realidades aqui, Senhor. Contempla as diversas realidades aqui. Tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê. Senhor, queremos que a Tua palavra entre em nosso coração para desfazer os nossos impossíveis, aquilo que a gente tem chamado de impossível, ou aquilo que a gente tem chamado de difícil. Ó Deus, queremos que a Tua palavra tenha vindo agora para abrir o nosso entendimento, para abrir o nosso coração. Abra os olhos do nosso coração, Senhor, para que nós possamos ver e enxergar a dimensão de poder disponível neste lugar. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, em nome de Jesus. Eu oro agora, Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, para que tudo aquilo que tem se manifestado como impossibilidade na vida dos nossos irmãos, que essas impossibilidades comecem a cair por terra, em nome de Jesus. Será que você pode fazer uma oração fervorosa agora? Levante a sua mão, comece a invocar o nome do Senhor, comece a trazer para a mesa aquilo que te preocupa, que te deixa ansioso, ansiosa. Vai trazendo diante de Deus. Pai, ouve a oração da Tua igreja agora. Ouve a oração do Teu povo, Senhor. Sabemos que o Senhor é quem se move nas situações impossíveis ou difíceis da nossa vida. Eu creio que algo novo o Senhor está processando aqui. Restauração completa nos níveis mais profundos, Senhor. Nos níveis mais profundos. A partir de uma consciência que vamos assimilando de que as nossas coisas humanas e naturais estão se acabando, mas quando o Senhor entra em operação, reserva o melhor vinho para a última parte, para o último momento. Oh Deus, para a continuidade da nossa vida, clamamos por isto, Senhor. Clamamos por isto agora, Senhor. Talvez esse sacrifício de que este hino venha falar e que estamos cantando aqui seja do seu melhor. Você já deu o seu melhor? Você já foi até onde você poderia ir? Você já estudou as alternativas? Já se aplicou no melhor do que você podia fazer? Já disponibilizou, já colocou diante do Senhor o seu melhor? Então, dependendo do que você pode responder para si mesmo, pela fé nessa hora, receba hoje um milagre na sua vida. Receba hoje um milagre na sua vida. Se você já subiu ao telhado, já tirou a telha, já desceu o seu paralítico diante de Jesus, com esforço, com dedicação, com excelência, então receba o seu milagre hoje. Se o que você tinha eram apenas 5 pães e 2 peixes, mas era o melhor que você tinha, então receba hoje o seu milagre.
diante daquele que pode fazer todas as coisas em nossa vida. Pai, com misericórdia e com compaixão no nosso coração, oramos por todas as pessoas que estão hoje preocupadas, ansiosas, aflitas, tristes, por situações não resolvidas em suas vidas, por determinados caos instaurados. Oramos com misericórdia, com compaixão por essas vidas. Cremos que Teu amor vai passando e somos apenas canais desse amor, canais por onde esse amor possa passar e fluir para tocar em vidas. E se podemos fazer isto agora, queremos tocar pela fé em cada vida que se encontra abatida, chateada, preocupada, ansiosa. Cada um aqui, Senhor, com seus desafios. Mas eu creio que Teu Espírito de graça, de glória, Teu Espírito de milagre, Teu Espírito de resolução, o Espírito que move os céus, que transforma a constituição da nossa vida, que transforma a natureza da nossa vida. O Senhor pode fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, e é isso que pedimos para cada família aqui representada, para cada pessoa que ouviu esta palavra, que participou deste culto, para que possa receber shalom no seu coração e possa levar para casa um milagre, possa levar para casa um milagre, levar para casa um milagre, porque o Senhor é especialista em fazer, em operar, em realizar milagres, e que seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno.